68 e você, Gil, Chico, em 2025, de volta às ruas. O que você pensou ontem, ali em cima, quando você olhou para as pessoas e viu essa mobilização contra a PEC da blindagem? Puxa, eu fiquei animado, fiquei emocionado e conseguia mais ou menos cantar. Tô velho, né? Mas cantava e com animação e ficava muito entusiasmado em ver o público reagir daquela maneira. Porque eu venho vendo o público gritar sem a anistia desde que eu estava fazendo o show com Bethânia, em todas as capitais do Brasil. Então, pelo menos aqueles que vêm nos ver, é assim que pensam. Mas você imaginou em algum momento ter que voltar para fazer um protesto que tem muito mote da democracia, né? Eu acho que é importante a gente falar isso. A gente conversa muito sobre o avanço de governos autoritários, né? E é muito com base naquele livro, de Como as Democracias Morrem. E quando a gente vê o Congresso fazendo, avançando com uma pauta como essa, o que foi ali? Você falou da anistia, mas eu acho que a PEC da blindagem mudou alguma coisa para as pessoas. Você sentiu isso ontem ali? Sem dúvida nenhuma. Desde que eu tive notícias, principalmente pela televisão, mas pelo jornal escrito também, sobre o projeto de PEC da blindagem, sobre a PEC da blindagem, eu achei que era uma coisa assim inadmissível. E eu percebia que esse público que gritava sem anistia não aceitaria que isso fosse à frente. A população brasileira tem um conteúdo social que é um pouco desconhecido também por essas pessoas que apoiam esse, sei lá, esse fenômeno que está havendo no mundo inteiro de autocracias que não respeitam os princípios democráticos, de destruição da democracia, né? Então, eu acho que a população brasileira tem energia para resistir a essa tendência doentia de destruição da democracia. Caetano, boa tarde. Arthur da Pieve agora perguntando aqui para você. Esse traço dessas novas autocracias passa muito também por uma vilipendiação da classe artística. A classe artística é muito maltratada, é tida como não pode abrir a boca para se manifestar. A presença de você lá e convocando para a manifestação me parece ter retomado um pouco também esse papel do cantor, do artista, como intelectual público se colocando no debate, não? Olha, na verdade, eu me lembro que Brizola dizia: artista não dá voto. E eu gostava muito, eu era fã de Brizola politicamente, mas eu considero, eu ouço muitas vezes agora dizerem artistas, quando se metem, terminam com- criando confusão na questão política e, na verdade, não podem esclarecer nada, ajudar a esclarecer. Mas eu acho que a intuição artística pode sim ajudar a esclarecer as populações. Quando eu falei isso aqui em casa, muito quando soube do negócio da PEC da blindagem, eu falei com muita indignação, assim, e Paulinha logo falou, mas foi o que você disse, gravou e postou, e aí ela própria também saiu produzindo. Acho que a gente deve agradecer muito o que a gente conseguiu fazer ontem à Paulinha. Caetano, Malu aqui, boa tarde para você. Queria te perguntar uma coisa. Depois da manifestação, a gente ouviu muito, principalmente dos bolsonaristas, que é fácil juntar tanta gente na rua quando você bota Caetano, Chico, Djavan e Gil em cima de um palanque, que se não fosse isso não haveria mobilização. Como é que você responde a esse tipo de afirmação? É errada essa afirmação. Primeiro, porque ela vinha sendo negada antes. Eu até falei mais na minha última fala agora sobre como era desqualificada a participação de artistas em decisões políticas. O exemplo de
grandes estrelas americanas apoiarem uma campanha contra Trump e Trump vencer as eleições. Parecia a prova final disso. Mas a gente já sabia disso, como eu falei, Brizola já dizia isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a presença dos artistas, e no Brasil, a canção popular tem uma tradição de sei lá, de força cultural, histórica, que sempre com- dialoga com a população, entendeu? Essa fotografia que tem de 68 com 2025, minha de Gil e de Chico, era maravilhoso estar lá ontem ao lado de Chico, Gil, Paulinho da Viola, entendeu? E Djavan, que é de uma geração mais nova que a nossa, por isso que ele sambava mais assim também. Mas eu acho que o artista, eu sou cantor de rádio, você já me entrevistou uma vez e falando sério, eu respondia como assim meio desarticulado, como cantor de rádio. Eu sou um negócio de canção e entretenimento, mas tenho preocupação política e sempre que pude, manifestei. Nunca tive uma definição política restritiva, porque eu sou artista. Então, eu muitas vezes pareço incoerente, mas é porque eu não entro em bloco definido, entende? O negócio é fazer a realidade melhor poder se afirmar. Eu vou passar para o Otávio, só rodar a foto que a gente está fazendo menção, ali do Acervo Globo, ó. É essa foto aqui de 68, Guedinho. Caetano, Otávio, Guedes, Guedinho, prazer em falar com você novamente. Caetano, você estava falando de geração, né? Então tá ali a mesma geração que liderou manifestações em 68, o Djavan, numa geração mais nova. E cadê a geração mais novinha? Nessa tradição dos artistas, nessa conexão com a sociedade. Eu sei que a Anitta, por exemplo, é um exemplo de alguém que também é conectada com essa e vamos dizer assim, mantém essa tradição. Mas hoje, pelas dificuldades ali, essa polarização, medo de cancelamento, rede social, você acha que isso inibe vocês passarem o bastão para as novas gerações ou não? Olha, nós tínhamos lá a Marina Sena, né? Que é uma cantora jovem e que tem muita presença na cena musical brasileira, mas desde que apareceu a minha indignação, quando eu falei, eu procurei logo os meus colegas de geração, porque nós temos em conjunto uma figura histórica, somos em conjunto uma figura histórica na força da música popular brasileira. Então, você está perto de Gil, de Chico, Paulinho da Viola, mais próximo de novo de nós, é uma coisa espetacular, entendeu? Além de Pretinho da Serrinha e dos outros artistas que se apresentaram. Mas, assim, a turma mais jovem, eu adoraria poder fazer uma coisa que convidasse todos os trappers e rappers e os sertanejos que não ficasse só no litoral, porque nós somos uma geração somos de um tempo em que a música produzida no litoral é que tinha presença nacional, assim. E hoje em dia não é assim. Eu gostaria também que tivesse evangélicos, porque eu conheço pessoas que poderiam, mas foi muito rápido, foi assim, 2 dias antes eu falei um negócio, Paulinho gravou, postou, e aí ela liderou a organização do jeito que ela pôde,
assim, quase que miraculosamente, porque era muita coisa para um dia só. Então ficou mais centrado no negócio dos caras já respeitados da minha geração. E isso é importante porque é curioso que nós tenhamos uma presença entre os jovens muito grande, não é? Através dessas décadas. E em todas as apresentações que eu fiz recentemente, desde que eu estava fazendo show com Bethânia, minha irmã, que a plateia em todos os lugares gritava sem anistia. Então é um histórico que deveria ser retomado para dar uma pincelada assim no movimento Agora, social brasileiro. você falou do Djavan, ele mandou aqui um depoimento para a gente, dizendo que o encontro também artístico, cultural foi muito bonito, porque vocês não se encontravam há muito tempo, que foi inesquecível. Queria que você falasse um pouco também disso, porque as imagens dos bastidores, o Chico ali com você cantando, Gil, Djavan, Paulinho da Viola, fala um pouco também desse momento, agora falando mais desse momento cultural. Olha, para mim, porque são figuras enormes para mim. O Gil é meu mestre desde que eu o conheci. E, aliás, no meio daquela bagunça toda, porque era uma bagunça que Paulinha conseguia controlar de uma maneira inacreditável, quase milagrosa. Mas no meio de tudo aquilo, eu me sentia meio cantando assim, sem muito domínio, e também, na minha idade, sem muita agilidade corporal, sem querer esgotar minha energia, entendeu? E os outros também, com uma certa. O Gil teve uma afinação, ele tem a voz rouca, depois de já mais velho, mas era o mais afinado. E agora, estar com aqueles caras da minha idade, assim, juntos de novo, era uma coisa incrível. Faz tempo que eu não estava com o Chico pessoalmente, tive uma vez, não faz muitos anos, um ano e pouco atrás, mas Djavan eu tive mais recentemente. Mas o Paulinho da Viola fazia anos que eu não via. O que eu mais vejo é Gil, que é mais próximo. Eu cantei com ele 2 vezes no show dele, fui assistir uma vez e cantar no outro. Enfim, mas para mim foi uma alegria estar com eles e acho significativo que tenha tido repercussão essa atitude nossa, que tenha participado dessa movimentação inevitável da população brasileira contra o que a Câmara dos Deputados estava tentando fazer. Só para explicar, quando você fala Paulinha, você está se referindo a Paula Lavigne, produtora, sua companheira. E só para explicar aqui para o nosso público, que você fala, ela está sempre produzindo, ela é produtora, né, Caetano? Está sempre produzindo aí, está produzindo vídeo, você fala alguma coisa, ela já saca um vídeo para gravar alguma coisa. Um beijo para você, muito obrigada pela